Bom dia, boa tarde, boa noite, meus fofinhos, que agora a gente vai entrar no maravilhoso mundo da química orgânica. É sério, é massa, é top, vocês não estão entendendo. Gente, a química orgânica, cara, é um estudo sem fim, de verdade. Não tô falando que você vai estudar 1 milhão de coisas, não, você vai. Mas eu quero dizer que tem muitas, não infinitas, muitas possibilidades aqui de aplicação, de formulação, de. Gente, vocês vão me entender, tá? Hoje é introdução, é o inicinho, o comecinho, tá? Para você ter aquela base do que você vai precisar para estudar química orgânica. Algumas coisas você já sabe e eu venho só para te lembrar. Outras coisas eu tô aqui para te mostrar, tá bom? Então, vem comigo e vamos entrar nesse mundo que é incrível. Primeiro, a gente tem que falar do histórico, não tem como a gente passar direto por isso, tá? Então, inicialmente, a gente teve aqui um cientista chamado Bergman, lá no século XVIII, tá? Que foi o primeiro a diferenciar, o primeiro a perceber que existiam diferentes tipos de compostos, tá? Compostos inorgânicos e compostos orgânicos. E como que ele diferenciou isso? São os provenientes dos seres inanimados e os derivados dos seres vivos. A gente pode falar aqui, ó, em compostos do reino mineral e aqui em compostos do reino animal e ou vegetal, tá? Essa classificação aqui de orgânico e inorgânico, a gente usa até hoje sim, senhor, tá? Mas tem um pouquinho de diferença aí entre o que é e hoje a gente tá mais aí nessa de reino mineral e reino animal e vegetal, tá bom? Lavoisier, velho conhecido nosso, o mesmo Lavoisier da lei da conservação das massas, tá? Ele foi o cara que propôs aqui que os compostos orgânicos eram todos aqueles que possuíam carbono na sua estrutura, tá? Por outro lado, tivemos aqui Berzelius. Berzelius, ele propôs a seguinte teoria, tá? Aqui, gente, vocês vão lembrar que lá no início, nos primórdios, quando você começou a estudar química, você estudava a teoria dos gregos sobre os 4 elementos e tudo mais. Então, aqui, no início desse estudo, sempre a gente tem algumas teorias mais voltadas pelas observações mais óbvias, né? Então, o que Berzelius falou? Olha que louco isso. A força da teoria vital. Os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados a partir de organismos vivos. O que acontecia? Existia uma força dentro do nosso ser que transformava, que é capaz de transformar, isso aqui é um R, tá? Transformar as substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Olha que loucura! Então, a gente, dentro da gente, transformaria essas substâncias orgânicas em substâncias inorgânicas, as inorgânicas em orgânicas, tá? Hiller, eu não sei como pronuncia o nome desse pessoal assim, lá para os lados da Alemanha, tá? Já que muito perto de Berzelius, tá? Até porque, se eu não me engano, ele era aluno de Berzelius ou trabalhava junto, era alguma coisa nesse sentido, tá? Ele derrubou a teoria da força vital quando ele conseguiu, em laboratório, fazer a produção da ureia. O que é a ureia? Já era um composto conhecidamente orgânico, a ureia, aquela que tem lá no seu xixi, tá? Mas ele conseguiu produzir a ureia através desse sal aqui, ó, do cianato de amônio. A decomposição térmica do cianato de amônio veio aqui e me gerou a ureia. Então, quando você para pensar, as teorias elas evoluíram, elas não mudaram tanto, tá? Mas hoje a gente tem uma visão um pouco diferente dos compostos orgânicos. Kekulé, que foi o último aqui importante para o nosso histórico, e ele foi muito importante até pelos postulados dele, que já a gente vai ver, foi o primeiro que deu essa definição, que é basicamente a que a gente trabalha hoje. A química orgânica estuda os compostos do carbono.
Então, ó, os compostos do carbono. E aí, gente, antigamente, quando Lavoisier propôs isso aqui, era basicamente assim: todo composto que tinha carbono era orgânico. Todos aqueles que não tinham carbonos eram inorgânicos. E hoje a gente sabe que existem vários compostos, olha aqui uma listinha deles para você ver. Vários compostos que não são orgânicos, mas que contêm carbono na sua composição, tá bom? E aí, o nome que a gente usa são compostos de transição, porque eles transitam aí entre serem inorgânicos, mas têm algumas propriedades semelhantes às dos compostos orgânicos pela presença do carbono, tá? Gente, vocês não estão entendendo. A presença do carbono e todas as propriedades que o carbono em si tem são a grande razão de várias propriedades dos compostos orgânicos como um todo, tá? É por isso que é tão importante o estudo do elemento carbono. Então, os postulados de Kekulé. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Segundo a teoria do octeto, necessita de 4 elétrons para alcançar a sua estabilidade eletrônica. Segundo o postulado, as 4 ligações, quando elas são simples, tá? Então, as 4 ligações simples do carbono são equivalentes. Então, se eu tiver moléculas, deixa eu pegar aqui um exemplo, hidrogênio, carbono, hidrogênio, cloro e hidrogênio, essa molécula é a mesma dessa daqui. Se eu fizer assim, ó. Ela é igual, porque essas ligações, essa daqui e essa daqui, elas são ligações equivalentes. Não importa onde eu vou substituir, não existe uma ordem de preferência aqui, tá? Porque elas são, teoricamente, ligações iguais. Tudo bem? E aí, vamos de fato para o nosso terceiro postulado, que é um dos mais importantes, que é a propriedade do encadeamento. O que acontece nesse encadeamento? Os átomos de carbono bonitinhos, eles são pequenos, tá? Eles são átomos relativamente pequenos. E por conta disso e por conta da quantidade de ligação que eles conseguem fazer, eles formam longas cadeias. Isso de formar longas cadeias e com diferentes orientações e composições é uma das razões pelas quais, olha aqui, ó, olha aqui que louco nesse post-it. Eu tenho hoje em torno de 20 mil compostos inorgânicos conhecidos e mais de 16 milhões de compostos orgânicos conhecidos, tá? Olha a diferença aqui está justamente nessa capacidade de fazer muitas ligações e de maneiras diferentes, formando cadeias diferentes do carbono, tá? Nós temos aqui, ó, esses 4 elementos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, são elementos que aparecem com frequência nos compostos orgânicos. Esse fazendo uma ligação, esse fazendo 2 ligações, esse fazendo 3 ligações e esse fazendo 4 ligações. Mas você já viu, muito provavelmente na biologia, isso aqui, ó, o nosso querido CHOMPS, tá? O CHOMPS é a ordem preferencial de escrita das minhas fórmulas e também os CHOMPS são aqueles elementos que estão muito comumente presentes nas moléculas aí orgânicas, tá bom? Então, fica ligado aqui no CHOMPS que esses elementos como um todo aqui, o fósforo é o que a gente menos vai ver, tá? Depois o enxofre, mais o nitrogênio e o oxigênio, o tempo todo, tá? Carbono, o próprio carbono, o carboninho, cara, ele é um ametal e ele é tetravalente. Você vai se lembrar do quê? Você vai se lembrar que o carboninho é um cara que está lá na família 14. Está na família 14 ou família 4A. Se ele está na família 14, ele é um cara que tem, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência. Por isso, ele precisa de mais 4 elétrons para se tornar estável, logo, o carbono é capaz de realizar aí 4 ligações, tá? Na verdade, ele precisa de 4 ligações covalentes. Aqui não existe a possibilidade de ligação coordenada, se você bem se lembra. Para ter ligação coordenada, tem que ter par de elétron livre, que não acontece aqui, tá? E essas ligações, meus fofinhos, elas são estáveis, todas elas. Gente, uma ligação covalente, ela é muito difícil de romper,
tá? Via de regra, ela é muito difícil de romper. É claro que uma ligação iônica é mais difícil ainda, mas elas são estáveis no sentido de elas conseguem se manter tranquilamente aqui com as ligações dos outros átomos. Aí eu vou te fazer um pequeno lembrete aqui, tá? Na verdade, é quase uma revisão, e se você ainda não viu isso, você vai ver. Eu vou passar por isso aqui rápido. O meu carbono pode fazer ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. A ligação simples, a primeira ligação, a mais forte de todas, a gente chama de ligação sigma. E as que vêm depois, nós temos aí ligação pi, uma ou duas ligações pi, quando a gente fala em ligações triplas. E a hibridização, e isso aqui você vai apagar também. Peraí, apaga. Apaga. Não quer apagar. Pera. Nossa senhora, que vacilo que eu deixei isso aqui nesse slide, ó. Aqui não é SP3, não, é SP. A hibridização é algo que a gente vai falar mais adiante, tá? Mas eu já tô deixando aqui para você já saber dessas propriedades e como elas vão influenciar. Então, ligações simples, eu tenho um carbono do tipo sp3. Ligações duplas, eu tenho um carbono do tipo sp2. E ligações triplas, eu tenho um carbono do tipo sp. Presta atenção. Isso vai mudar a geometria da sua molécula. Gente, vocês vão estudar muito a geometria dos compostos inorgânicos, tá? Mas também existe uma geometria principalmente em torno do carbono para os compostos orgânicos. Quando eu digo principalmente em torno do carbono, gente, é que, ó, aqui a sp2 e a sp são geometrias planas, mas essa sp3 aqui, ela é uma geometria espacial, é uma geometria aí 3D, se você quiser pensar dessa maneira. Então, isso aqui é uma regra, a gente vai trabalhar com várias outras opções, mas lembra que o seu carbono pode fazer ligações simples, ligações duplas e ligações triplas, mas no total sempre tem que ter 4. Você pode ter 2 duplas também, tá? 2 duplas vai entrar aqui nesse mesmo caso de geometria linear. Então, aqui, linear. Aqui, trigonal. E aqui, por último, na verdade, a mais famosa, a tetraédrica. Não se esquenta com isso agora, não, tá? Tô te mostrando todas as propriedades que eu tinha para te mostrar com relação ao nosso querido carboninho. E aí, gente, a gente chega na parte legal. A gente vai classificar os carbonos, tá? E, gente, classificar carbono não é difícil, não. É só você olhar para o carbono que você está classificando. Então, eu posso chamar ele de carbono primário quando ele se liga a apenas um outro átomo de carbono, ou nenhum, tá? Ou nenhum. Antigamente, você ainda pode ver, talvez, alguns livros que falavam que quando o carbono não se liga a nenhum outro carbono, ele é um carbono nulário. Mas essa nomenclatura não é muito usada, não, tá? Nulário de nulo. Mas quando eu classifico os meus carbonos, presta atenção, é quanto ao número de ligações entre carbonos. Porque o número de ligação total sempre vai ser 4, meu amor. Sempre vai ser 4. Carbono faz 4 ligações. Eu te falei isso no ano passado. Se você estudou isso comigo ano passado, tá? Você ouviu que eu te disse que o carbono fazia 4 ligações e essa era uma informação que você tinha que guardar no seu coração. Então, o carbono faz 4 ligações. Agora, dessas 4 ligações, quantas são entre carbonos? Então, se você for olhar, ó, esse carboninho aqui, ele só tá ligado a esse carbono do lado. Esse carbono aqui só tá ligado a esse carbono de baixo. Esse carboninho aqui, só ao de cima. Esse é a mesma coisa, e esse é a mesma coisa, e esse é a mesma coisa. Ô, professora, mas tá ligado com 3 hidrogênios. Eu acabei de falar que isso não interessa. Não interessa. O que que vai interessar? Que ele esteja ligado a outros carbonos, tá? Então, olha aqui. Uma outra coisa importante para você anotar. O carbono primário, esse carbono primário, via de regra, é o carbono que fica nas pontas. Nas pontinhas da sua molécula, tá? Fica com isso aí no seu coração que vai ficar mais fácil de você trabalhar. Vou lá aqui pro verde, aqui, ó, para marcar os meus carbonos secundários. Vai ficando bem simples.
ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, olha para o ladinho da sua cadeia, ó. Tá vendo esse carbono aqui? Ele está ligado ao carbono que vem da direita e o carbono que vem da esquerda. Ele é secundário. Esse aqui está ligado ao carbono de cima e ao carbono de baixo. Esse outro aqui e esse outro aqui também estão ligados ao carbono de cima e ao carbono de baixo, respectivamente. E aí, acabaram os meus carbonos secundários. Vou vir para os meus carbonos... Cadê meu marca-texto? Para os carbonos terciários, ligados a 3 átomos de carbono. Gente, é bem intuitivo o nome, vai. Não tem muito o que você ficar pensando. Ó, esse carbono aqui está ligado ao carbono de baixo, da direita e da esquerda. Esse carbono aqui está ligado ao carbono de cima, da direita e da esquerda. Esse carbono aqui está ligado ao de baixo, da direita e da esquerda. E esse aqui também de baixo, direita e esquerda. Isso significa que eu não tenho nenhum carbono do tipo quaternário nessa molécula que eu trouxe de exemplo para você. Como que seria um carbono quaternário? Se aqui não tivesse esse hidrogênio e, na verdade, você tivesse um outro carbono aqui, ó. Esse aqui seria quaternário porque as 4 ligações dele, todas as ligações são feitas entre átomos de carbono. Então, todas as ligações. Todas as ligações vêm aí com átomos de carbono. Deixa eu apagar isso. Vamos seguir o nosso baile. E aí eu posso classificar ele também, gente, com relação à saturação. Eu chamo de carbono saturado aquele que só tem ligações simples saindo dele, tá? No caso, todos dessa molécula. E eu chamo de carbono insaturado quando ele faz ligações duplas ou ligações triplas, tá? Quando eu digo ou, é dupla, E simples, tripla, E simples, dupla, E dupla e assim por diante. Isso aqui, ó, as duplas e as triplas, a gente chama de insaturação. Você já ouviu falar de gordura saturada e gordura insaturada? Já? Pois é, olha aí, olha o seu mundo se abrindo. O que é a diferença da gordura saturada e da insaturada? Gordura saturada, ligações simples. Gordura insaturada, eu tenho ligações duplas ou triplas, ela é mais instável, tá? Já estamos aí em algumas coisas que você vai entender com a química orgânica. Outra coisa que eu tenho para te falar, ano passado você estudou fórmulas químicas, tá? Uma das fórmulas que você estudou foi a fórmula molecular. E aí, se você se lembrar, você viu que a fórmula molecular, você pode ter uma mesma fórmula molecular para mais de um tipo de composto, porque ela é muito simples, ela só indica o número de átomos mesmo, tá? Agora, quando eu falo, opa, mais um erro de digitação aqui, a professora tá ruim de digitar, hein? Meu Brasil brasileiro. Ruim de digitar e ruim de revisar. Quando a gente fala em fórmula estrutural, como o próprio nome já te diz, você tem a estrutura da sua molécula. Então, você não tem só o número de átomos, você tem também a colocação deles. Como que eles estão organizados? Como é a distribuição desses átomos dentro da molécula, tá? Que são essas fórmulas aqui que você costuma ver. A gente vai discutir mais sobre elas em aula, não esquenta. Ó, uma mesma fórmula molecular pode ter mais de uma representação estrutural. Então, eu posso ter uma mesma fórmula molecular, deixa eu pensar num exemplo aqui. Quem sabe, deixa eu ver. C4H10. O C4H10, ele pode ser esse cara aqui, ó. Esse cara se chama butano. Mas ele pode ser também esse outro cara aqui, ó. Que é o isopropano, tá? Então,
Isopropano não. O metilpropano. Então, foi mal, sorry. Metilpropano, tá? Então, a gente pode ter essas duas representações, duas moléculas diferentes, dois compostos diferentes, mas com uma mesma fórmula estrutural. Ou, perdão, molecular. Duas estruturais diferentes para uma mesma fórmula molecular. Fica com isso aí, que a gente vai trabalhar muito mais com as fórmulas abertas, ou seja, com a estrutural plana ou estrutural plana simplificada, tá? Do que com a fórmula molecular propriamente dita. A gente pode ocultar ligações. Ou ocultar foi ótimo, né? Que foi o que eu fiz aqui ao desenhar essas duas moléculas para vocês. Porque a gente geralmente vai ocultar as ligações dos hidrogênios. Isso é quase regra, ó. Então, você repara que isso aqui é bem menor de escrever do que isso aqui, apesar dos dois serem CH3. Eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios, nos dois casos, mas as minhas ligações covalentes, tá? Elas vão ser ocultadas, principalmente quando vierem de hidrogênio. E a gente pode ocultar também, ó, algumas das ligações do próprio carbono. Só escrever os radicais um do lado do outro. Essa é a fórmula condensada, tá? Tô te mostrando que são os tipos de fórmula mais usados. Outra coisa, fórmula espacial do tipo traço. Essa aqui é a mais comum, tá? É com essa bichinha aqui que a gente vai trabalhar. Mostra a distribuição dos átomos que formam a molécula, exceto os átomos de hidrogênio ligados a carbonos, tá? E os próprios átomos de carbono também não aparecem. Como é que você vai identificar? Primeiro, cada vértice, deixa eu pegar aqui, cada vértice é um carbono. Então, aqui é um carbono, opa, aqui é um carbono, aqui é um carbono, sumiu meu pontinho, aqui, aqui. Meus pontinhos não estão querendo ficar, não, mas, ó, todo vértice que você tem representa um carboninho. Não sei o que está vendo, não sei o que está acontecendo, mas é isso aí, tá? Já uma insaturação, eu vou representar ela por 2 ou 3 traços. Então, aqui, ó, aqui você tem uma ligação dupla, aqui você tem uma ligação dupla, e o número de hidrogênios, e essa parte aqui é a que mais confunde o pessoal, não porque seja difícil, mas porque às vezes se confunde mesmo. É determinado a partir do número de ligações que cada carbono faz. Cada carbono tem que fazer 4 ligações, baby. Então, ó, os hidrogênios que acompanham outros átomos, eles aparecem como o hidrogênio que acompanha o oxigênio aqui. Mas os hidrogênios que acompanham o carbono não aparecem. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, esse carbono da ponta, ele só está fazendo uma ligação. Então, falta 1, 2, 1, 2, 3 ligações para ele fazer. Ou seja, aqui tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação para a direita e uma para a esquerda. Está faltando 2, então tem 1, 2 hidrogênios aqui. Esse carbono aqui, ó, esse carbono, bem aqui, que não quer ficar marcado, ele está fazendo uma ligação para cima, uma outra para cima para o outro lado e uma para baixo. Então, está faltando apenas uma ligação, está faltando um hidrogênio nessa molécula. O que é que a gente vai fazer em sala de aula? A gente vai fazer exercício. A gente vai treinar isso. Você vai ver quais carbonos são primários, secundários, terciários, e a partir disso você determina quantos hidrogênios tem ou deixa de ter ali naquela ligação, tá? É interessante que a gente lembre também que os compostos orgânicos, gente, eles têm algumas propriedades especiais. Que as propriedades são essas? E a gente vai repetir elas algumas vezes ao longo das aulas, tá? Para isso ir entrando aí, ficando intrínseco na sua mente. Que eles predominam com ligações covalentes, obviamente, porque se eles são caracterizados pela presença de carbono e o carbono faz ligação covalente, a maioria das ligações aí são covalentes, tá? Por isso, aí você já volta lá nas propriedades das ligações que você viu muito tempo atrás, eles são maus condutores de calor e de eletricidade. Condutores de calor e de eletricidade bons são aqueles compostos iônicos, os covalentes não, tá? Geralmente, eles não são tão estáveis quanto os compostos inorgânicos, tá bom? Então, assim, eu consigo decompor, eu consigo quebrar essas moléculas mais fácil com calor, com pressão, com a reação de alguns ácidos,
com a presença de catalisadores, eu consigo quebrar essas moléculas aí um pouquinho mais fácil do que os compostos inorgânicos. A combustibilidade dos compostos orgânicos, ou seja, a propriedade de ele ser combustível, você consegue queimar a maioria desses compostos, tá? Consegue botar fogo neles. E além disso, a polaridade, que você também já deve estar vendo. A polaridade dos compostos orgânicos, via de regra, eles são apolares. Você pode ter um rabichinho aqui, um rabichinho ali, um pouco mais polar, tá? Ou moléculas menorzinhas com átomos polares que trazem um caráter mais polar para essas moléculas, mas via de regra, a grande parte dos hidrocarbonetos, tá? Quer dizer, a grande parte não, os hidrocarbonetos são apolares. E aí, quando a gente fala de outras funções orgânicas, como álcool, como aminas, como tióis, aí a gente vai estar falando de compostos que têm um certo nível de polaridade. Outra coisa, e deixa eu ver, que eu me lembro aqui, talvez a última que eu tenho para te falar hoje. Os pontos de fusão e de ebulição são menores, tá? Daí vem daquela força das ligações que eu te falei. As ligações intermoleculares, quer dizer, as interações intermoleculares, elas são mais fáceis de romper do que quando eu falo de interações intermoleculares de compostos inorgânicos, de compostos iônicos, tá? Isso tudo, gente, a grande parte dessas propriedades que eu te falei vem das propriedades das ligações covalentes. Não necessariamente dos compostos orgânicos, só que como eles são predominantemente covalentes, acaba que as propriedades aí dão uma misturada entre si, tá? Professora, você falou coisa demais. Eu sei, mas fica tranquilo porque eu vou continuar repetindo isso, a gente vai trabalhar em cima disso várias vezes. Então essas propriedades, não é que você tem que sair decorando elas agora não. Ao longo do tempo a gente vai percebendo elas. Vocês vão ver as consequências dessas propriedades e vai ficar mais fácil de você entender, tá? Então, por enquanto, a gente viu o histórico, a gente viu os postulados de Kekulé, a gente viu as características dos carbonos, tá? Que vocês já sabem, mas não me custa te revisar. E a gente viu como que são expressas as fórmulas. Fórmula molecular, fórmula estrutural espacial plana e fórmula estrutural do tipo traço. A gente tem a espacial tridimensional também aí, mas fica para uma outra hora, por enquanto isso não é importante, tá? Eu espero que você se apaixone pelo mundo da química orgânica, assim como eu sou apaixonada. Vou tentar ao máximo, de verdade, vou dar o meu máximo para trazer um pouquinho da minha paixão para vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!